vocês com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus é muito importante em dias tribulados como hoje, por isso que nós precisamos sempre estar desejando a paz do Senhor Jesus de uns para com os outros. E eu quero falar sobre salvação eterna, no texto de João 15, 1 a 7. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu apanho, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glórias a Deus. Salvação eterna. A maioria dos crentes pode afirmar: mas salvação é uma coisa que eu conheço bem. Ouço sempre pregações sobre salvação. Mas o Senhor Deus me manda falar mais um pouquinho sobre salvação, especialmente salvação eterna. Mas existe salvação temporária, pastor? Segundo as palavras do Senhor Jesus, sim. E é isso que eu quero examinar. Alguém pode estar temporariamente salvo e perder a salvação. Eu quero antecipar que, se pegarmos textos isolados, podemos afirmar que o crente não perde a salvação. Mas se pegarmos o entendimento pela Bíblia toda, é bem claro, inclusive pelas palavras do Senhor Jesus, é bem claro que o crente pode perder a salvação, sim. Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira. Então já começa aqui dizendo que, se ele é verdadeiro, então existe uma videira falsa. E existe mesmo. A videira falsa é aquela que produz frutos venenosos, frutos terríveis. E a Bíblia fala muito sobre isso também. E Apocalipse 14, 17 deixa bem claro. Deus manda ceifar a videira da terra, esmagar, lançar no seu lagar, o lagar da ira de Deus, da vingança de Deus. Isto é juízo. E será um derramamento grandioso de sangue. Está falando do juízo de Deus contra aqueles que não obedecem ao Senhor. E ele continua dizendo daí que o agricultor é o Deus Todo-Poderoso. Preste bem atenção. Todo ramo que estando em mim. Então, todo ramo que está em Cristo é o quê? É cada crente. Então, o ramo que estando em Cristo, o crente que estando em Cristo não der fruto, ele o corta. Então é possível alguém ser crente, mas não querendo obedecer integralmente à vontade de Deus. Daí, aquele que não dá fruto é cortado. É aquele que não der fruto é eliminado, a semelhança do ramo da videira. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, a semelhança da videira. E ele afirma: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, pelo poder da palavra. E ele recomenda que o segredo do crente é permanecer em Jesus, permanecer no Salvador, no Redentor, Jesus Cristo. Nós, por nossa natureza mesmo, não podemos produzir nada que agrade a Deus, somente permanecendo no Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus afirma: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim
nada podeis fazer. Outra vez, se alguém não permanecer em mim, primeiro disse, estando em mim, não der fruto, e agora diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queimam. E ele afirma depois, se permanecerdes em mim. A questão é permanecer. E permanecer, quando Jesus usa esta palavra, é no sentido de constância. O crente, ele permanece em Cristo constantemente. E se ele peca, ele ofende a Deus, ofende o Senhor Jesus. Mas se ele é um crente verdadeiro, de imediato ele se arrepende. Se arrepende, confessa, pede perdão e está limpo. Daí aquele crente que, estando em Cristo, não dá fruto, é aquela pessoa que entra em vícios de pecados continuados e acha que está tudo bem. Infelizmente, esses crentes que Jesus diz, estando em mim e não dá fruto, infelizmente são aqueles crentes que acham que, indo na igreja de alvenaria uma vez por semana, estão salvos. Aquelas pessoas que infelizmente acham que, sendo batizadas nessa ou naquela igreja, estão salvas. Ouvindo louvores, ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia, até sem obedecer como Jesus manda, estão salvas. Não é assim não. Jesus é bem claro. Então nós precisamos permanecer no Senhor Jesus, permanecer na sua palavra e ele permanece em nós. Agora, se alguém não permanecer, vem a poda, vem o corte. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Todos nós sabemos que, por exemplo, Efésios 1:4 e versículo 11 também, de Efésios 1, nós fomos escolhidos para a salvação em Cristo. Versículo 11, nós fomos predestinados para a salvação em Cristo. Todos, sem exceção. Todas as pessoas, toda a humanidade foi escolhida. A escolha de Deus está feita, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então nós precisamos tomar cuidado então quanto a essa questão de estarmos em obediência ao Senhor, e não em obediência ao mundo, e não em obediência a ditames do mundo, não em rebeldia à palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para não andarmos em rebeldia. Hebreus 10, 26 e 27 diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, veja bem o que o Espírito Santo diz através do escritor sagrado. Se vivermos deliberadamente em pecado, se por escolha própria vivermos, o apóstolo Paulo inclusive se inclui, eu creio que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele se inclui, ele diz, se vivermos deliberadamente em pecado. Então é bem claro, se nós voluntariamente, por escolha, vivemos em pecado, tendo recebido todo o entendimento da palavra, tendo passado pelo processo de tratamento em Cristo, aí já não resta sacrifício pelos pecados. Que clareza isso! Vamos esclarecer melhor isso, se vivermos deliberadamente em pecado. Nós sabemos que na Bíblia não tem pecadinho e pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Se a pessoa deliberadamente vive mentindo, se a pessoa deliberadamente tem esse ou aquele vício, tendo entregado já sua vida para o Senhor Jesus, passa pelo cuidado do agricultor. O agricultor é o Deus Todo-Poderoso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, então se alguém vive deliberadamente em pecado, não está dando fruto. Mesmo indo à igreja de alvenaria, mesmo fazendo uma série de atividades de crente, não dá fruto. Jesus, certa vez, ele disse, muitos aparecerão diante de mim e dirão, mas Senhor,
fiz isso, fiz aquilo, fui bonzinho, se defendendo. E Jesus afirma: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Então nós precisamos tomar cuidado com a aparência. Nós não podemos viver só de aparência de crente. Nós devemos ser verdadeiros crentes, verdadeiros filhos de Deus, para não ficarmos enterrados no mundo do pecado. Outra vez, Hebreus 6, 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. É impossível. Quando uma pessoa escolhe viver deliberadamente em pecado, o apóstolo Paulo chama isso de consciência cauterizada. Faz o que a maioria dos crentes faz, na maioria das suas atitudes, mas também faz aquilo que lhe convém com relação ao pecado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esta aparência. A igreja aparente, lembram-se das 10 virgens? 5 delas pareciam ser virgens, mas não eram as virgens recomendadas por Deus, não eram prudentes, eram nécias, eram tolas. Somente 5 estavam preparadas para o grande encontro com o Senhor. O Senhor Jesus usa desta parábola para deixar bem claro isso a respeito da igreja aparente. E nós precisamos estar atentos para não sermos parte desta igreja aparente que é representada pelas virgens nécias, pelas virgens tolas. Porque se nós andarmos deliberadamente em pecado, por livre-arbítrio, por escolha em pecado, aí complica para a vida eterna, condenação eterna em vez de salvação eterna. Então, nós precisamos estar sempre buscando humildemente a presença de Deus, o poder de Deus, a lavagem no sangue do Senhor Jesus, a lavagem na palavra de Deus e estarmos sendo renovados pelo poder que há vindo do trono de Deus e assim aumentando a nossa fé. Nós não podemos esmorecer na fé, precisamos estar sempre buscando mais e mais do Senhor para nosso crescimento. O que o Senhor Jesus alerta aqui é o cuidado. Jesus está dizendo, não se acomode. Não pense que a salvação é deitar num berço esplêndido. A salvação é luta, a salvação é trabalho, é de graça, mas tem a tua parte a ser feita. Jesus está dizendo, a minha parte eu já fiz, agora tem a tua parte a ser feita. Jesus, ele recomenda que nós devemos permanecer. Tanto que em Mateus 11, 12, um texto bem conhecido, diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, o reino dos céus exige esforço, exige dedicação, exige trabalho. E isso implica em dar fruto, e fruto que permaneça para agradar ao Senhor. Nós precisamos estar atentos. Jesus diz, estando em mim e não der fruto. E ele também alerta, a quem não permanecer em mim. Então nós precisamos tomar cuidado, para não cairmos nas armadilhas que existem por aí. Então Jesus deixa bem claro na sua palavra que existem falsos pastores, que existem falsos crentes, que existe a falsa igreja. A verdadeira igreja é cada crente no poder do Espírito Santo. A verdadeira igreja é cada família no poder do Espírito Santo. Esta é a igreja que o Senhor Jesus inaugurou na terra. E não vai mudar, vai ser assim até que ele volte no dia do juízo. E nós precisamos estar bem atentos, desenvolvendo a nossa fé. O apóstolo Paulo aos Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a nossa salvação deve ser desenvolvida, não é uma coisa estática, uma vez salvo, sempre salvo. Não, uma vez salvo eu tenho que desenvolver, tenho que me esforçar com temor e temor. Eu preciso crescer na salvação, crescer na fé. E isso conhecendo a vontade de Deus e obedecendo à vontade de Deus. Aí as maravilhas da salvação estarão acontecendo na minha vida e através da minha vida. Porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Glórias a Deus por esta boa vontade de Deus em nós. E nós precisamos aproveitar, porque ainda é tempo de andarmos na boa vontade de Deus, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Esta palavra é apenas uma pequena reflexão para que vocês, a partir daqui, possam expandir. Busquem na Bíblia, que vocês vão encontrar dezenas e dezenas de textos onde fica muito claro tudo isso que eu falei, tudo isso que o Senhor Jesus fala, o que os apóstolos falam a respeito da vida eterna, a respeito da salvação eterna. Receba a bênção. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de compartilhar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela salvação eterna que temos através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado porque o Senhor colocou o Teu Santo Espírito em nós. E nós sempre estamos dispostos a crescer na fé, sempre dispostos a buscar o Teu perdão, buscar a Tua salvação, e nunca caímos no pecado deliberado, nunca caímos voluntariamente no pecado. Senhor, prepara, Senhor, para que cada um viva na autoridade de poder arrepender-se sempre que errar, para não cair em condenação eterna, Senhor. Coloca em cada um o desejo de ser produtivo, de dar fruto, porque o Senhor estará cuidando de todo aquele que for frutífero. Coloca essa certeza no coração de cada um, Senhor, para que cada um busque a limpeza que vem do Senhor, pela Tua Palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo poder que há no sangue purificador do Teu Filho Jesus. Derrama a Tua ordem na vida de cada ouvinte dessa palavra, na vida de cada família ouvinte dessa palavra, Senhor. Ordena os passos de cada um, Senhor, e prepara, Senhor, uma caminhada maravilhosa, uma caminhada abençoada em direção à vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também os amei. Permanecei